e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espíritos dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, e interpretação de sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação.
que Deus ele faz coisas na nossa história que a gente não espera. E a Ariane estava louvando aqui e eu achei interessante que Deus ele impulsiona pessoas para poder nos tirar da nossa área de conforto, para que a gente venha entender que ficar no confronto vai forjar o nosso caráter. Quando você está no confronto, Deus ensina você a usar as ferramentas que Ele colocou na tua mão. E quando você está no confronto, Deus dá para você, aleluia, discernimento de porque tudo está fora do lugar. Mas quando a gente fica na área de conforto, a gente se acomoda e não deixa Deus trabalhar na nossa história da maneira que Ele tem que trabalhar, na medida que Ele tem que trabalhar e na forma que Ele tem que trabalhar. Aí a Bíblia fala, e a Bíblia declara, não sou eu que estou falando, a Bíblia declara no capítulo 1, aleluia, que sobre o rei Nabucodonosor, aleluia, o Senhor, aleluia, colocou uma ordem sobre a vida dele. A Bíblia fala que Deus entregou o povo na mão do rei Nabucodonosor. Irmão, Deus permitiu, aleluia, que o povo fosse a cativeiro e ainda escolheu quem seria aquele que ia levar o jugo sobre o povo, para que o povo viesse a entender que quem está no controle da história dele não é qualquer um. Quem está no controle não da minha história, da tua história, não é qualquer um. Quem está no controle da nossa história é Deus, que tem poder e autoridade para fazer o que Ele quer. Não interessa o que você está querendo ou esperando, porque é Ele que dá a última palavra. Ele faz. Ele tem poder para isso. E aí a Bíblia fala que quando Nabucodonosor entra na história, a Bíblia fala, aleluia, que ele dá ordem ao chefe dos eunucos. E a Bíblia é bem específica, porque ela fala assim, ele diz para trazer lá do povo de Israel somente jovens que fossem formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio. O rei, a fim de que fosse ensinado na letra e na língua dos caldeus, ele ainda determinou, vai ter ração para cada dia, porção do meu manjar e o vinho que eu bebo. Aí o que me chamou a atenção nisso aqui, irmão, é porque, olha só, ele não queria qualquer coisa e nem qualquer pessoa. Ele selecionou a dedo quem ia estar no lugar que ele queria. Irmão, olha só, o inimigo, ele não está procurando, aleluia, aquele que senta, que fica e que está ocupando espaço, não. Ele está procurando aquele que adora, aquele que busca, aquele que entrega, aquele que se coloca. Porque, irmão, afrontar quem está parado não incomoda ninguém, mas afrontar quem está em movimento, incomoda, sabe por quê? Soldado, quando entra para a guerra, que fica parado, ele é baleado. Mas soldado que está movendo, aleluia, quem pode parar ele? Quem pode acertar ele? Ele não é algo fácil, mas é esse que o adversário quer. Ele quer parar esse, porque ele sabe que enquanto tem movimento, Deus está trabalhando. Que enquanto tem movimento, Deus está agindo. Que enquanto tem movimento, Deus vai curar. Que enquanto há movimento, há libertação. Que enquanto há movimento, Deus tem milagre. O inimigo não quer aquele que acorda de manhã e não sabe separar um tempo para adorar a Deus. Não. Esse não interessa para ele. Sabe por quê? Esse é fácil de ser manuseado, porque ele vai com qualquer vento de doutrina. Ele se incomoda com qualquer coisa. Se alguém faz uma fofoca,
Irmão, você tem que carregar contigo o peso dessa palavra. Ele queria que viesse, porque ele queria, sabe o quê? Deturpar. A Bíblia fala que bem claro, ó, eles vão vir. Eles conhecem a lei deles, conhecem o Deus dele, conhecem a ciência dele, mas eles vão vir para cá, para que eles venham aprender a letra que eu declaro. O mundo está querendo ensinar para mim, para você, e para aqueles que se declaram adoradores, que é muito melhor estar lá fora do que aqui dentro. O mundo quer mostrar para a gente, para os nossos filhos, para a nossa casa, aleluia, que é muito melhor viver lá fora do que aqui dentro. Nabucodonosor ali, ele foi enviado por Deus, aleluia, mas ele estava sendo instrumento do Senhor para poder ensinar para o povo de Israel qual era a posição dele diante do cativeiro. Deixa eu falar, qual é a tua posição hoje? Qual é a posição que você está hoje? Ei, está preparado para enfrentar e ficar de pé, porque eu sou Deus que te sustento. Eu sou Deus que te garanto. Está preparado para em meio à guerra, em meio ao ferimento, em meio à afronta, entender que eu cuido de você. Eu cuido da tua casa, eu cuido da tua história, eu cuido da tua família, porque ainda preocupa o teu coração. Eu cuido quando muitos declaram que você não pode. Eu cuido quando muitos tentam determinar até onde você pode ir. Mas eu estou dizendo para você nessa tarde: nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que entende o compromisso de viver a minha palavra. E aí eu vejo que Daniel, ele sabia quem era Deus. E ele via Deus como exclusividade. Porque tem muita gente aí, tem até um louvor, né, que fala sobre prioridade. Aí uma vez o Senhor falando comigo, ele falou assim: filha,
Essa palavra, esse versículo, ele mexe comigo. A Bíblia fala assim, Daniel 1, capítulo 1, versículo 8. Daniel assentou. Irmão, quando a gente fala de assentar, é a gente ficar. Eu vou assentar essa igreja aqui, ó. Então eu vou fazer um firmamento, uma estrutura. Daniel falou assim: o que eu vou falar vai acontecer. Irmão, o rei Nabucodonosor falou: vão comer do que sai da minha mesa, vão beber daquilo que eu bebo, vai ser da maneira que eu quero. Daniel falou assim: ei, eu assentei no meu coração e das promessas de Deus. Ei, tu pode falar o que tu quiser, adversário. Tu pode até tentar esconder o caminho que eu vou traçar. Tu pode até tentar determinar o que vai acontecer na minha história, mas eu assentei no meu coração que eu vou viver aqui Deus quer, que eu vou falar o que Deus quer, que eu vou absorver o que Deus quer. Acertou no coração que ele não ia se contaminar. Ele não ia se contaminar. Então nessa hora eu entendo que Daniel estava determinando: a partir de hoje eu estou no palácio. Eu sei viver no palácio, mas eu vou fazer no palácio o que Deus determinou. Irmãos, tem gente que está preparada para viver no palácio, mas tem gente que não está. Deus me deu uma revelação e muitas vezes as pessoas não entendem, porque, gente, quem foi Moisés? Moisés foi aquele que levou o povo, liberou o primeiro cativeiro de Israel, foi no Egito. Muitas pessoas acham que
que quando Daniel falou com aquele que estava de frente para os cuidados, né, de Daniel e dos seus amigos, a Bíblia fala que junto com Daniel estavam Ananias, Micael e Azarias. E a Bíblia fala que até tentaram determinar quem era Daniel, porque a Bíblia fala que sobre cada um dos quatro foi determinado um nome. E o que eram esses nomes? Eram os nomes dos deuses babilônicos. E aí, sabe o que Deus falou comigo lá na minha casa? Não interessa o que andam falando de você. Não interessa o que andam tentando até forjar o teu caráter, dizendo que você é, que você não é, que você pode ou não pode, querendo botar em você uma estrutura que não é sua, tentando criar uma história para você que não é tua. Eu conheço o teu nome, eu conheço a tua essência, eu conheço o teu caráter, eu sei até onde você pode ou não pode. Eu sou o teu Deus. E aí tentam colocar nomes. Mas irmão Daniel não estava preocupado com isso. Para de se preocupar com esses detalhes. Deus conhece o teu coração. A preocupação de Daniel era saber qual era o posicionamento que ele tinha que estar em meio àquela situação. Enquanto você perde tempo com essas coisas, você está perdendo o foco da salvação. Aleluia. Se preocupando com o que vão falar quando eu passar, mas o que vão achar de mim. Deus está falando aí, prossegue para o alvo. Aleluia. Segue a tua trajetória, porque a árvore cortada, o cheiro das águas, ela brota. Aleluia. Não interessa se tentaram te botar. O que importa é que a tua raiz tem que estar firmada. Se a tua raiz está firmada, o que tem por cima não interessa. Ao cheiro das águas foi brotado, Deus vai liberar. E aí a Bíblia fala que ele pediu só 10 dias. Ele falou só, me dá 10 dias. Ah, mas o retorno só tem 10 dias. Irmão, quem é que consegue emagrecer tanto assim? Cuida, não. Mas o tempo é de Deus. Deus me levou lá em Eclesiastes e falou assim: ei, eu sou aquele que tem o controle do tempo. Irmãos, o teu sofrimento e o meu sofrimento pode parecer grande, mas Deus está falando: ei, não. É uma preparação para eles verem que eu sou Deus na tua história. É um lapidar para eles verem que em você, aleluia, há uma essência que traz a diferença. Esses 10 dias, aleluia, para Deus não era nada, porque Deus faz o inimigo ver aquilo que Ele quer que ele veja. Durante o tempo, ele vai olhar e só vai ver aquilo que Deus quer. Você está guardado na sombra do Onipotente. Aleluia. Daniel sabia quem havia chamado ele, eu repito. E dentro desse tempo, irmãos, Deus fez. A Bíblia declara que o rei determinou a ração e a bebida por 3 anos. Porque durante esses 3 anos ele queria mexer com a cabeça do povo. Você acha que com alguns ele não conseguiu? Sim. Porque eu estava vendo aqui, eu falei, gente, olha só, se esses meninos vieram lá do povo que estava cativo, então Daniel e seus 3 amigos, os outros que estavam também conheciam o Deus de Israel. Não vai pela multidão, não. Deus está falando, eu te selecionei a Deus.
durante esses 3 anos ele conheceu quem era o inimigo dele. O problema de entrar na guerra é não saber com quem você está, ó. E eu achei tão bonito, vamos findar agora, que essa mulher que falou lá no capítulo 5, ela era a esposa do rei Nabucodonosor, mas irmão, foi bem depois, tá? Nabucodonosor morreu. Vai no Daniel que você vai ver até o rei Nabucodonosor. Achei tão lindo. O capítulo 4 é o próprio rei Nabucodonosor contando o relacionamento dele com Deus. Irmão, para de achar que Jesus só veio para mim e para você. Ele veio para aquele que está perdido. Às vezes a gente fala, ah, mas matou, irmão. Isso aqui é Bíblia, não estou heresia não. Ah, mas matou, roubou, prostituiu, tirou a vida, foi lá, estuprou, fez e aconteceu. Irmão, quem sou eu e você para dizer quem vai subir? Deus tem poder de mudar a estrutura de quem Ele quiser. Ele é que manda na tua vida. E às vezes a gente quer escolher. Não, esse pode. Esse aqui não pode, porque errou muito. Esse aqui não dá. Não esquece que aqui, ó, a palavra diz que não tem pecado, nem pecadinho, nem pecadão, não, tá? Você que fala mal do irmão, às vezes faz fofoca, tá pecando do mesmo jeito que aquele que está lá no bar bebendo e é daquela que está se prostituindo. Então, irmão, a gente tem que parar de querer escolher para Deus quem pode e quem não pode viver a palavra dele. E não, se ele chegar, pode estar do jeito que for. Ele quebrar a voz e fazer de novo. Ele pode, é Deus. Prazer para sentar aqui do lado da pastora, ele vai trazer. E eu vou te falar, às vezes vai ser mais ajudador do que às vezes a gente é. Porque aquele que está lá fora e que sofre, às vezes, irmão,
E aí ela falou desse espírito excelente, irmão, e Deus está perguntando para mim e para você hoje, nessa tarde. Aleluia. Qual é o espírito que habita em você? Irmão, o Espírito de Deus, mas também tem espíritos malignos.